Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e, humildemente, procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações nos Salmos. Este será o episódio de número 13. Semana passada, no episódio de número 12, falamos sobre o tema do Vale de Lágrimas, à presença de Deus. Não deixe de assistir. Estamos falando de salmos. Os salmos são orações, são cânticos, são versos e poemas que manifestam a relação dos filhos de Deus para com seu Pai. Nas últimas semanas, expusemos lindos e profundos salmos de Davi e, na semana passada e hoje, teremos os salmos dos coraitas, ou dos filhos de Corá, que escreveram trechos memoráveis, cantados em prosa e verso por centenas de anos, sejam por judeus ou por cristãos. Como já vimos, os filhos de Corá eram uma família levita que desempenhava suas funções e atividades, primeiro no tabernáculo e depois no templo, além de serem encarregados da adoração e cânticos junto ao povo. E assim, inspirados por Deus, eles escreveram 12 salmos. Vamos nos inspirar e aprender também o sentido de alguns destes textos de seus salmos mais famosos. Vamos lá. O tema de hoje é a corça, o grande rei e a rainha. Então, bora lá. Salmo 42. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma suspira e anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar em sua presença? Bom, essa metáfora, queridos, relaciona a necessidade e interesse genuíno de cada alma pela presença do seu Criador. Todos nós nascemos com um vazio dentro de nós que só é preenchido pela presença do nosso Deus. E como isso é verdade, não? Nós temos sede do Deus vivo, do nosso Salvador. Como numa terra seca, os períodos que por algum motivo nos separamos de Deus são angustiantes. Por isso os coraitas nos encorajam a declararmos também no Salmo 87, veja só. E os cantores, verso 7, os cantores e os tocadores de instrumentos entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. E estão mesmo. Nosso Deus é a fonte de todo bem. Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte de sabedoria, fonte de equilíbrio. Ele é a fonte que vem trazer a água da vida sobre nós. Isso eu explorei lá no episódio 29 da série Os Atributos de Deus. E o tema é fonte de vida, há um ano atrás, mais ou menos. Bom, agora nós vamos falar do Salmo 45. Nós vamos ler um salmo que é um salmo profético. Ele é belíssimo, pois ele se refere a Cristo, o Messias, o noivo, esposo, e a igreja, a noiva, a esposa, a rainha. Esses versos, queridos, inspiraram muitas canções. Em especial, uma que eu faço questão de mencionar, de autoria do meu querido amigo, pastor Gilberto de Oliveira Sobrinho, pastor, missionário, compositor e de uma voz e um caráter raros e preciosos. Que Deus o abençoe, querido Gilberto. Como sabem, falando de igreja, igreja não são paredes, igreja não são templos, não são santuários ou cerimônias. Também não são cultos, não são missas ou eventos. A igreja, a palavra eclésia, vem do grego. Lá no grego se representava e simbolizava a assembleia, quando eles se sentavam em assembleia, mas também significa chamados para fora. Interessante. Ou seja, são pessoas em comunhão entre si e com Deus, chamadas para serem luz no mundo em trevas. A Bíblia apresenta algumas figuras que exemplificam a igreja e a sua atuação. Há uma metáfora que nós vamos destacar, que é de nós, cristãos, formarmos um templo espiritual. Cada um de nós uma pedra viva, não uma pedra, mas uma pedra viva, que tendo a Cristo como fundamento, como alicerce, edifica o lugar para a habitação de Deus, já que ele não habita em templos feitos, construídos por mãos humanas, como ele mesmo diz. Há também uma segunda metáfora, há várias, mas essa, sobre o corpo de Cristo. A esposa de Cristo, face um ou uma só,
ou um só corpo com ele, gerando filhos nascidos de novo, que atuam como membros do mesmo corpo, cada qual com sua função. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, fala lá de que cada um de nós faz parte do corpo de Cristo e cada um de nós tem sua função, então não precisamos ficar falando mal uns dos outros, porque cada um opera de acordo com o talento que recebeu do nosso Deus. Cristo, o Rei, a cabeça do corpo, e a igreja, sua esposa, a rainha adornada com as virtudes da fé, da modéstia, da humildade, da caridade, da sabedoria, da fidelidade. A rainha somos nós, todos nós, não é cada um de nós, porque nós formamos esse corpo e formamos esta que é a esposa, a noiva de Cristo. Esse salmo então fala sobre isso de maneira poética, profética, sobre esta parábola. Vamos lá, Salmo 45, olha só. Os coraitas começam dizendo assim: lindas palavras comovem o meu coração. Recitarei um belo poema a respeito do rei, pois a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais belo de todos. Palavras de graça e sabedoria fluem de seus lábios. Sim, Deus te abençoe para sempre. Cinge tua espada à cintura, ó poderoso guerreiro, o Senhor dos exércitos. Tu és glorioso e majestoso, e neste teu esplendor cavalga prosperamente em vitória pela causa da verdade, da humildade e da justiça, e avança e realiza teus feitos notáveis. Olha só, teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de equidade, de justiça. E aqui continua num texto importante, profético: amas a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que sobre qualquer outro. Esse é um texto profético. Nós vamos explorar um pouquinho desse texto. Por quê? Porque ele se refere também, lá no Novo Testamento, se refere a ele. Esta passagem, na prática, é uma bênção sobre um rei, talvez sobre o rei Davi, quem sabe. Mas interpretada por estudiosos como uma referência ao nosso Senhor Jesus Cristo, a sua natureza justa, reta e santa. Diz aqui, vou repetir: amas a justiça e odeias o mal, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que sobre qualquer outro. Nosso Deus, nosso Jesus Cristo é santo. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E assim, não é? Na sua alegria divina que lhe foi concedida por Deus, ele se destaca dentre os outros. E a conexão explícita lá em Hebreus capítulo 1, verso 9. Está lá escrito assim: mas ao Filho, a Jesus, ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre, tu governas com cetro de equidade. Amas a justiça e odeia o mal, por isso Deus, teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti óleo de alegria, mais do que sobre qualquer outro. Então ele pega exatamente esse texto aqui de Salmo 45 e vai lá para Hebreus e diz: isso se realizou, se confirmou, se materializou na vinda de Cristo. Esse óleo de alegria, queridos, é a unção, né? Essa unção é um símbolo da plenitude do Espírito Santo e da alegria divina que foram dadas a Jesus. Mas e para nós? Como Jesus vive na gente, lembra que ele não habita em templos feitos por mãos humanas? Esta alegria divina também é comunicada a nós, através da presença do Espírito Santo em nosso novo coração que Cristo nos deu. Ou seja, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o Senhor nos invade com a sua alegria. Mesmo quando nós estamos passando por vales de amargura e de tristeza, se nós orarmos e estivermos perto do Senhor, Ele nos completa com a sua alegria, com a sua paz que excede o entendimento. Eu me lembro, queridos, que eu tive uma experiência com Deus. E quando eu tive essa experiência específica, que eu fui visitado com o Espírito Santo, eu fiquei algumas horas, visitados por uma alegria. Eu não conseguia parar de rir. Doía aqui, assim. Talvez já tenha acontecido com você, mas aconteceu comigo. Aquela visitação, aquilo durou, e as pessoas estavam com... Eu estava num lugar... que as pessoas não queriam que eu fosse embora sozinho, que eu estava de carro dirigindo, porque poderia acontecer alguma coisa com esse risonho sem parar. Mas o Senhor cuidou de mim e deu tudo certo. E de vez em quando eu estou na presença de Deus, eu sinto novamente essa presença doce, esse óleo da alegria que o Senhor traz sobre cada um de nós. Mas o Salmo continua, e olha só que interessante. E ele está falando sobre o rei, não é?
sobre o ungido, sobre o Senhor Jesus Cristo. E ele fala: mirra, aloés e cássia perfumam as tuas roupas. Interessante falar sobre isso. Por quê? Porque a palavra de Deus lá em 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 14, diz que este é o bom perfume de Cristo, o perfume de vida através do conhecimento de Deus. Eu vou ler para vocês, verso 14. Mas graças a Deus, diz Paulo, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. Somos nós o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de formas diferentes, diz a palavra de Deus, por aqueles que estão sendo salvos ou por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos um cheiro terrível de morte, de condenação. Não que a gente traga isso sobre eles, mas para eles nós somos assim. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá a vida. Tá vendo só? Por isso que as vestes do nosso Senhor Jesus Cristo, elas trazem esse perfume. Que seja um perfume de vida para aqueles que estão ao nosso redor. Mas o salmo continua. E agora ele começa a falar da rainha. À tua direita, diz o salmista, falando de Cristo, está a rainha, usando joias e adornada com puro ouro de Ofir, que é uma terra onde tinha muito ouro. Ouça, ó filha, e leve a sério o que digo. Olha só, esqueça o seu povo, a sua família, pois o rei, seu marido, se encanta com sua beleza. O Gilberto escreveu, é apaixonado por você. Honre-o, pois ele é o seu senhor. Teus filhos serão reis, como o pai deles. Tu os farás governantes de muitas terras. Eu darei honra ao teu nome por todas as gerações. Por isso as nações te louvarão para todo sempre. Então, a rainha, nós devemos esquecer o nosso passado e buscar estarmos aos pés do Senhor, juntos a Ele, honrando o seu nome. São preciosos e doces conselhos, ordenanças, mandamentos para cada um de nós. Por isso os coraitas nos levam novamente e convocam o povo a celebrarmos o nosso grande Deus. Salmo 47, quem não lembra dele? Batam palmas todos os povos, celebrem a Deus em altas vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Salmo 47, também dos coraitas. E terminando, queridos, quem não se lembra de um lindo e inspirador cântico que começa assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, em seu santo monte. Quem não se lembra desse cântico? Pois é o Salmo 48, escrito pelos filhos de Corá. O monte de Sião, continua o texto, é alto e magnífico, ali fica a cidade do grande rei, alegria de toda a terra. Né? E o Salmo continua. Tínhamos ouvido falar da glória dessa cidade, ou seja, do lugar onde Deus habita, mas agora a vimos com os próprios olhos, a cidade do nosso Senhor dos Exércitos. Deus a confirmará e a manterá segura para sempre. Ó Deus, em teu amor meditamos, enquanto adoramos em tua presença. Como o teu nome merece, ó Deus, serás louvado até os confins da terra. Tua forte mão direita está cheia de vitória. Alegre-se o povo no monte de Sião, ou seja, na presença de Deus, pois assim é nosso Deus. Ele é nosso Deus para todo sempre e nos guiará até o dia da nossa morte. Pois é, queridos, essa é a palavra de Deus. E mais especificamente, estes salmos, eles são muito mais do que versos e cânticos. Eles também são indicadores proféticos do relacionamento de Cristo para com a sua igreja, para conosco. E trazem também segurança e confirmação da nossa jornada cristã. E enfim, queridos, eles nos ajudam a entender melhor o reino de Deus. Trazem ensinamentos e verdades que se aplicam às nossas vidas. E eu vou elencar os de hoje, pelo menos alguns, e outros você está aí anotando no seu caderninho, na sua mente, na sua memória. Destacamos hoje, desejar a Cristo como a água que bebemos, a nossa fonte de vida. Receber e viver na força e na alegria do Espírito Santo. Exalar o bom perfume de Cristo em bondade, caridade, gentileza, alegria e coerência com os valores de Deus e o seu reino por onde formos.
Por fim, levar a sério e cortar o cordão umbilical com o mundo e os seus valores passageiros, efêmeros, que não trazem nada, não é? Queridos, nosso Deus é grandioso e só Ele é digno de adoração, por isso vamos orar. Senhor, nosso Deus grandioso, muito obrigado porque a Tua palavra traz tantos ensinamentos para nós e nós Te agradecemos por cada um deles. Que possamos meditar naquilo que tocou no nosso coração. Pode ser que alguns destes ensinamentos tenham tocado estes que estão ouvindo a Tua palavra e que o Senhor traga sobre eles, Senhor, alívio, que o Senhor traga instrução, direção, Senhor, que o Senhor traga libertação, que o Senhor traga salvação àqueles que estão ouvindo esta palavra, porque só o Senhor é um Deus eterno, todo-poderoso, e por isso, Senhor, nós Te honramos, porque a Tua palavra se refere a Ti como Messias, como o Cristo que veio, Senhor, ser o grande Deus, o grande Rei. Então, como a corça, como o grande rei e como a rainha, nós ficamos aqui entendendo, Senhor, e, Senhor, inspirados por esta palavra, queremos nos aproximar mais de Ti, sermos mais parecidos contigo, Senhor. Guia os nossos passos, caminha conosco, Senhor, esteja em nós, vive em nós, Senhor, nesse templo que foi feito pelas Tuas mãos, não por mãos humanas, Senhor. E, Senhor, recebe a nossa adoração, nosso louvor, a nossa devoção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha querida, meu querido, essa palavra que Deus preparou para nós. Se você gostou, curta aí, escreva o seu comentário, se inscreva no nosso canal, compartilhe esta palavra com outros para que outros sejam abençoados e inspirados para conhecerem e andarem junto com o grande rei e serem esta rainha e serem como a corça que busca pelas correntes das águas. Que Deus abençoe a sua semana, sua família, seu dia, em nome de Jesus. Amém.